Você sabe como funciona o motor de um carro? Você sabe a física envolvida neste processo? Bem, se você quer aprender mais um pouco sobre isso, então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar todos os detalhes. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e nesta aula nós vamos ver como funciona o motor de um carro. Na verdade, nós vamos ver especificamente o funcionamento de um motor a combustão interna, que funciona a gasolina ou a etanol, que é o álcool. E neste tipo de motor é o que funciona o que chamamos de ciclo de Otto, ok? Então a gente vai ver um pouco o que é esse ciclo de Otto e como é que funciona este tipo de motor. Mas antes, vamos entender um pouco como é as partes de um motor, que é muito importante para entendermos melhor o funcionamento. Então aqui eu tenho um esquema de um motor de um carro e eu vou explicar algumas partes fixas e depois algumas partes móveis existentes nesse tipo de motor. Então, a primeira parte fixa que temos aqui é o que chamamos de cabeçote. É essa peça daqui, superior, e nesse cabeçote nós temos o eixo de comando de válvulas dentro dele. Mais para frente eu vou explicar o que é esse eixo de comando de válvulas para vocês e para que ele serve, ok? Mas vamos continuar aqui. A outra peça fixa que nós temos aqui, a peça número 2, é o bloco de cilindros, que é essa peça central aqui, maior e também mais pesada. Ela é uma peça fundida em ferro ou em alumínio que aloja os cilindros. Neste modelo que eu estou mostrando aqui para você, temos um motor de 4 cilindros, né? Aqui, ó, 4 cilindros. Mas, claro, existem motores que têm menos ou mais cilindros, tá? Como, por exemplo, 3 ou de 6 cilindros. Mas o mais comum encontrado no mercado é o de 4 cilindros. E uma outra peça principal aqui do motor é o cárter, que é um reservatório que acumula o óleo lubrificante do motor, que é essa peça aqui que fica na parte de baixo do motor, certo? Então ele serve para coletar todo o óleo que vai estar, vamos dizer assim, caindo, né? Escorrendo de toda a lubrificação das peças do motor. Ok? Então, agora eu vou explicar, essas são as partes fixas, mas agora eu vou explicar as partes móveis do motor, que são essas peças aqui, tá? Mas eu vou mostrar com detalhe no próximo slide uma peça dessa aqui. Então, vemos que as peças aqui estão um pouco separadas, mas elas, na verdade, essas peças elas vão estar trabalhando aqui dentro do bloco. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou apresentar o que acontece dentro de um cilindro, para a gente entender como é o processo, tá? Então, as partes móveis que tem dentro de um cilindro são o pistão, que é essa parte arredondada aqui, tá? Debaixo do pistão temos a biela, que está anexada, né? Uma de suas extremidades está anexada ao pistão e a outra extremidade está anexada ao que chamamos de virabrequim ou eixo de manivelas, tá? Que ele tem esse design aqui bem diferente, presa, né? A biela. E claro, aqui temos apenas uma representação de uma parte desse virabrequim, né? Esse virabrequim é um pouco maior, mas eu vou mostrar numa animação para você com
num motor de 4 cilindros para você ver o tamanho dele, tá? E uma peça muito importante que nós vamos ver aqui é a vela de ignição, certo? Que ela que vai ser responsável por provocar a centelha necessária para combustão que vai estar acontecendo aqui no motor. E claro, nós vamos estar estudando aqui um motor a combustão interna que funciona a gasolina ou a álcool, que é o etanol, certo? E a este tipo de motor nós chamamos de motor de 4 tempos. Então, o que são esses 4 tempos, prof? Bem, esses 4 tempos são 4 processos que nós vamos ver cada um agora, tá? Então, o primeiro tempo, que é o primeiro processo que acontece no motor, é o de admissão. O que é esse tempo de admissão? É quando o cilindro, né, ou a câmara de combustão, que é esse espaço aqui dentro desse cilindro, tá? Ele vai estar recebendo uma mistura de gases, que é ar, praticamente oxigênio, tá? Proveniente do que está em volta mesmo do motor, mais um vapor de combustível, que pode ser tanto o álcool ou a gasolina, como eu falei, né? Ambos estão filtrados, tá? Antes de entrar nessa câmara de combustão. Eles são injetados pelo bico injetor e eles vão entrar nessa câmara quando a válvula de admissão, que é essa válvula aqui, ela é aberta. Então, uma certa quantidade dessa mistura de gases vai entrar aqui e quando entrar, ele vai estar ocupando um certo volume aqui, fazendo com que empurre o pistão. Então, esse pistão inicialmente não vai estar aqui embaixo, ele vai estar mais em cima, mas devido à entrada dessa mistura de gases, vai empurrar o pistão, ok? Quando empurrar o pistão, esse virabrequim, ele vai dar uma rotacionada de 180 graus. Muito bem, depois que essa mistura de gases realiza trabalho, né, empurrando esse pistão para baixo, vemos agora acontecer o segundo tempo, que é o tempo de compressão. Então, o que é que acontece aqui? Depois que o pistão chega no seu ponto máximo aqui embaixo, que a gente chama de ponto morto inferior, essa válvula de admissão ela é fechada e, por inércia, esse pistão vai subir. Ou seja, ele tinha entrado em movimento, ele vai continuar a ficar em movimento, ok? Então, ele vai subir. À medida que ele sobe, ele vai comprimir essa mistura de gases que estavam presos, né? Porque a válvula foi fechada. E o virabrequim, né, aqui embaixo, ele vai rotacionar mais 180 graus nesse processo, né? Então, juntando o primeiro e o segundo tempo, esse conjunto, né, móvel, ele vai rotacionar 360 graus. Depois que esse gás todo é comprimido aqui em cima, nós temos o terceiro tempo, que é o tempo da combustão. Então, depois que esse gás aqui está todo comprimido, o máximo que ele consegue comprimir, né, que o pistão consegue comprimir, a vela de ignição é acionada, ou seja, ela vai soltar uma faísca, uma centelha, tá? E essa centelha em contato com essa mistura de gás combustível vai provocar uma explosão e vai liberar uma energia térmica, ok? Então, essa energia térmica vai ser suficiente para que empurre o pistão de volta para baixo, ok? Esse centelhamento é parecido com o que nós vemos no fogão elétrico, tá? Não sei se você já percebeu, na boca do fogão tem
pecinha, né? Que a gente também chama de vela. E quando essa peça é acionada através de um botão, né? Quando a gente aperta esse botão, sai uma faísca e um barulhinho, não é? E quando acionamos o botão referente à passagem do gás, junto, né, ao mesmo tempo que pressionamos esse botão da vela, acontece a chama. Então, é bem parecido com o que acontece no fogão elétrico aqui, tá? Esse acionamento dessa vela de ignição. E aí, essa combustão que é uma reação química, né? Vai liberar uma energia térmica e essa energia térmica vai empurrar o pistão para baixo. E vemos aqui novamente que o virabrequim ele vai rotacionar novamente 180 graus. E depois disso nós temos o quarto tempo, que é o tempo de escape, né? Que, como eu disse a você, essa combustão vai provocar uma liberação de energia térmica que vai empurrar o pistão para baixo, mas o gás que está aqui dentro ele vai estar queimado, né? E ele vai ter que sair, tá? Esse resíduo. E ele vai sair por essa outra válvula aqui, que é a válvula de escape, ok? Então, essa válvula de escape é aberta, fazendo com que todo esse vapor que é resíduo da combustão, ele saia e esse pistão vai subir novamente, ou seja, a câmara de combustão vai esvaziar e depois essa válvula ela é fechada. E aí o processo começa tudo de novo. Uma outra quantidade de gás, de mistura, né, de gás de ar com o vapor de combustível, ela entra e todo o processo ele se reinicia. Então é por isso que dizemos que o motor é uma máquina térmica que opera em ciclos, tá? Porque ela faz isso várias e várias vezes. E só para fechar aqui, perceba que nesse último tempo, né, no quarto tempo, também o virabrequim gira 180 graus. Então, em um ciclo desse tipo de motor, nós temos 2 giros, né, de 360 graus. No primeiro e no segundo tempo, 360, no terceiro e no quarto tempo, 360, ok? Mas a gente vai ver isso agora numa animação para a gente entender bem direitinho como funciona do que a gente vê apenas numa imagem estática. Então, a gente tem aqui uma animação mostrando os 4 processos acontecendo, os 4 tempos, né? Em azul nós temos a admissão, que é a mistura de ar com vapor de combustível, que pode ser gasolina ou etanol, como eu falei, vão estar entrando nessa câmara de combustão quando essa válvula de admissão for aberta. Então, aqui tem um movimento bem leve, não sei se está dando para perceber, da válvula sendo aberta para que haja a entrada dessa mistura. Já no 2 é a compressão, né? Que é quando a válvula depois, né, de admissão é fechada e o pistão ele sobe e comprime a mistura. Em 3, há a combustão, que é a faísca que aparece aqui, representada por parece uma estrela, né? Em vermelho e amarelo, que é o centelhamento, a faísca provocada pela vela de ignição. E em marrom, representa o vapor queimado, né? E a expansão, né? Porque depois que há a combustão,
essa combustão faz com que o gás ele se expanda, né? Então, no terceiro tempo, na verdade, acontece a combustão e a expansão, né? São dois processos em um. E no quarto tempo, nós temos a abertura da válvula de escape e a saída desses vapores depois da combustão, ok? Então, vamos ver se a gente acompanha aqui como é que funciona todo esse processo. Então, ó, admissão, compressão, combustão, expansão, exaustão. Admissão, compressão, combustão, expansão, exaustão. Mais uma vez, admissão, compressão, combustão, expansão e exaustão. Ou escape, tá? Que é a mesma coisa. Ok? Se ficou um pouco rápido, depois coloca o vídeo um pouco mais lento que vai dar para você ver cada processo sendo realizado. Mas agora vamos ver isso em 4 cilindros, né? No motor de 4 cilindros, porque o que eu estou mostrando aqui é apenas em um cilindro. Então, como é que isso seria no motor de 4 cilindros, por exemplo, né? Porque eu disse a você que tem de mais ou menos cilindros, mas o modelo que eu vou mostrar aqui é o de 4 cilindros, que é essa animação aqui, tá? Então, essa animação representa o que está acontecendo nos 4 cilindros, só que aqui temos um raio-x, na verdade, né? Porque aqui por cima estaria o bloco de cilindros escondendo toda essa estrutura que está se movendo aqui, que a gente está vendo, tá? Então, é como se a gente tivesse uma radiografia do que está acontecendo. Veja que tem 2 pistões que estão subindo, enquanto outros 2 estão descendo. Mas isso não quer dizer que eles estão fazendo a mesma coisa, tá? Eu vou até explicar para você, pausando aqui, para você entender. Então, por exemplo, tá vendo esses 2 aqui embaixo? Nesse momento que eu pausei, um está fazendo a admissão, que é o processo em que está entrando a mistura, né, de gás de ar com o vapor de combustível, que pode ser gasolina ou etanol, enquanto o outro do lado, ele está fazendo ele está no meio do processo de combustão, né? Porque depois que há combustão, o gás ele se expande, lembra lá? Então, mesmo os 2 estando embaixo, cada um está fazendo uma coisa, cada um está em um tempo diferente. Já esses 2 da extremidade, que estão que eles foram, quando eu pausei, né, eles ficaram em cima, um está fazendo a compressão, que é depois que ocorre o quê? Depois que entra a mistura, a válvula de admissão ela é fechada e, por inércia, o pistão ele sobe comprimindo a mistura de gases. Já esse outro aqui dessa outra extremidade, ele está fazendo o processo de exaustão, ou seja, ele já está liberando todo o gás depois que ele entrou em combustão, né? Depois que ele foi queimado, então ele está sendo liberado através da válvula de escape. Então, mesmo 2 estando em cima e 2 estando embaixo, veja que cada um está fazendo um tempo diferente, ok? Então, por que isso, né? Bem, essa sincronização é necessária para que haja uma estabilidade no motor, ok? Porque imagina se os 4 fizessem o processo de combustão ao mesmo tempo. Isso ia chacoalhar muito o motor, ia fazer muito barulho, né? E não é isso que é o desejado, ok? Então, é por isso que é necessário ter esse processo de sincronização. E o que vai ajudar também nesse processo de sincronicidade desses tempos em cada cilindro é essa peça aqui, grande, que a gente chama de correia dentada. Essa peça longa aqui, que parece uma corrente, né?
e ela vai estar anexada aos eixos superior e inferior. Esse eixo superior é o eixo de comando de válvulas que eu falei para você, que está lá dentro do cabeçote, lembra? Esse eixo de comando de válvulas, ele é uma peça responsável pela abertura e fechamento das válvulas, tá? As válvulas de admissão e de escape. Nesse caso aqui, desse modelo que eu estou mostrando para você, nós temos um eixo de comando de válvulas duplo, ou seja, um eixo de comando de válvulas só para as válvulas de escape e outra só para as válvulas de admissão. Mas, claro, existem modelos de motores que têm eixo de comando de válvulas simples, que aí seria um eixo único, tá? E nesse eixo duplo aqui, por exemplo, nós temos dois eixos de duas válvulas de admissão e duas válvulas de escape para cada cilindro, ok? Já no eixo de simples, seria uma válvula de admissão e uma válvula de escape. Seria bem mais simples. E perceba também que o conjunto, né, pistão, biela e virabrequim, eles estão... na verdade, o pistão e a biela, eles estão subindo e descendo, tá? Nesse movimento de sobe e desce, ele faz com que o virabrequim rotacione e depois que o virabrequim rotaciona, ele também vai rotacionar junto essa peça aqui da ponta que parece um disco, que se chama volante do motor, tá? Então, nesse movimento de sobe e desce do pistão e da biela, faz com que gire o virabrequim e o volante do motor. É por isso que a gente diz que o motor gira, ok? E esse movimento é bem parecido com o andar de bicicleta, tá? Então, lembra lá que é como se o pistão e a biela fosse sua perna, tá? E você vai estar subindo e descendo sua perna e o seu pé vai estar rotacionando em torno de um eixo que a gente chama de mancal da bicicleta, fazendo com que a roda da bicicleta gire, que vamos dizer seria o volante do motor, tá? E esse volante do motor, ele vai estar acumulando energia cinética, tá? E essa energia cinética vai ser necessária para ser transmitida para a caixa de marcha, né? Ou caixa de velocidades, ou até caixa de câmbio. E depois vai ser transmitida para as rodas do carro, né? Que para fazer com que seu carro ande, porque essa é uma das principais funções do motor, não é? Fazer com que o seu veículo ele ande, ele saia do lugar. E você sabe quem foi que inventou o motor de 4 tempos nesse tipo de combustão que funciona tanto a gasolina quanto ao etanol? Bem, esse tipo de motor, ele foi patenteado pelo engenheiro e físico alemão Nikolaus August Otto, tá? Então é por isso que esse ciclo de 4 tempos que acontece nesse tipo de motor se chama de ciclo de Otto. E ele pode ser representado num diagrama como este aqui que eu estou mostrando para você, que é um diagrama PV. O diagrama PV nada mais é do que um gráfico, onde temos no eixo vertical a pressão e no eixo horizontal o volume, tá? E cada tempo daquele ali, cada etapa daquele processo que eu mostrei para você, ele pode ser explicado através desse gráfico, tá? Só que aí eu vou explicar com um pouco mais dos processos físicos aqui que estão ocorrendo, tá? Então, em A, por exemplo,
nós temos a abertura das válvulas de admissão, ok? Então, é o momento em que aquela mistura de ar com o combustível, ela está entrando na câmara de combustão. Depois que ela entra, o volume, né, ali dentro da câmara vai aumentando, né, devido à entrada desse gás, chegando até em B, né, que é quando a válvula é fechada. Então, de A para B, nós temos o primeiro tempo, que é o tempo de admissão, tá? E em B, como eu falei, é o momento em que as válvulas de admissão são fechadas, né? Porque vai ter um limite de volume, né? Que a câmara de combustão ela consegue ocupar ali, que é o chamado ponto morto inferior do pistão, e essa válvula vai ser fechada. Aí agora, em B, em C, que diga, de B para C, nós temos a compressão. Lembra que o volume ele vai começar a diminuir, porque o pistão ele vai comprimir a substância que está ali dentro, né? Os gases que estão ali dentro. Então, de B para C, nós temos o segundo tempo, que é o tempo de compressão, ou seja, o volume diminui, por isso que está representado aqui no gráfico uma seta para a esquerda, né? Porque o volume sai de um volume maior e vai para um volume menor, ok? E depois que chega em C, o que é que acontece? Em C, a vela de ignição é acionada, né? Ou seja, é nesse momento em que a vela ela vai soltar uma faísca, uma centelha, para que haja a combustão, para que haja a reação química que vai liberar uma quantidade de energia, que é energia térmica, necessária para que o gás, né, para que o pistão ele seja empurrado por esse gás. Então, em D, o gás ele é empurrado, ele empurra o pistão, tá? Então, de C para D, nós temos a combustão. Quando acontece essa combustão, a partir de D, o pistão ele começa a descer, porque ele vai estar sendo empurrado por esse gás, né? Devido a essa explosão. E de D para E, nós temos a expansão devido a essa combustão, tá? Essa liberação de energia. Então, em E, nós temos as válvulas de escape sendo abertas depois, tá? Então, resumindo aqui, nós temos o terceiro tempo, que na verdade são dois processos, o terceiro tempo, tá? De C para D, nós temos a combustão, e de D para E, nós temos a expansão devido a essa combustão. Em E, como eu falei, as válvulas de escape são abertas, mas de E para B, vai haver uma diferença de pressão, né? Vai haver uma diminuição na pressão no primeiro momento, mas o gás vai realmente sair, vai começar a sair em B, tá? Depois que essa pressão ela baixa um pouco, em B, esse vapor vai começar realmente a sair, chegando até em A de novo, né? Então, representando de B para A pela seta para a esquerda, nós temos a diminuição de volume, né? Porque o volume, esse gás ele está indo embora da câmara, então o volume vai estar diminuindo. E quando chega em A, essa válvula de escape é fechada, tá? Então, nós temos aqui o último tempo, que é o quarto tempo, que é o de exaustão, de E para B, em que há uma diminuição na pressão, primeiramente, e depois de B para A, que é realmente a liberação desse vapor depois da combustão, ok?
Claro, existem alguns nomes aqui especiais para esses processos nesse ciclo de Otto, tá? Por exemplo, de A para B, que é o processo de admissão, e de B para A, que é o processo de uma parte do processo de exaustão, veja que esses dois processos acontecem a pressão constante, tá? E a esse tipo de processo nós chamamos de processos isobáricos, ou seja, são processos que ocorrem com a pressão constante, ou seja, a pressão não muda, tá? Já de C para D, que é o processo de combustão, né? A primeira parte do processo de combustão, e de E para B, que é a primeira parte do processo de exaustão, veja que o volume nesses processos, eles não variam. A pressão sim varia, mas o volume não. A esses tipos de processos em que o volume não muda, nós chamamos de processos isocóricos ou isovolumétricos, que são processos em que o volume não muda, ok? Já de B para C, que é o processo de compressão, que veja que tanto a pressão quanto o volume varia, só que na compressão o volume diminui, né? E de D para E, também a pressão e o volume varia, só que na expansão o volume ele vai aumentar, né? Esses dois processos aqui nós chamamos de processos adiabáticos, que são processos que ocorrem muito rápido e não dá tempo de haver troca de calor com o sistema, ok? Ou seja, não dá tempo de haver troca de calor com as outras partes do motor. Claro que nós estamos falando aqui de um processo, de um ciclo perfeito, tá? Na vida real, esses processos, eles não são perfeitos assim, eles vão ter variações, vão ter oscilações, tá? Então, na vida real, esses processos não são perfeitamente isobáricos, perfeitamente isocóricos, nem perfeitamente adiabáticos, tá? Vai ter oscilações, mas claro, isso é um modelo que vai estar explicando muito bem a física que ocorre em um motor, tá? Explica perfeitamente. E por falar nisso, você sabe qual é a relação entre os motores e as leis da termodinâmica? Bem, existe uma relação muito importante além desses processos que eu expliquei, tá? Mas eu vou deixar para explicar para uma próxima aula, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa um joinha aqui embaixo para eu saber. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Eu espero de coração que eu tenha te passado um conteúdo de valor. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.